A paz do Senhor a todos, amém? Aqui é o pastor Fernando Gifone. Nós estamos em mais uma live da Igreja Viva e eu quero aí te convidar a estar conosco nos nossos cultos presenciais, que são nos domingos às 18 horas. Esse último domingo tivemos a nossa Santa Ceia, foi bênção. E eu quero te convidar nesse momento que nós estamos ingressando na nossa live, a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando para abençoar esse dia, abençoar essa noite, esse momento de comunhão. E eu tenho certeza que muitos irmãos que vão estar nos vendo, né, vão ser abençoados através dessa palavra que a gente vai estar compartilhando hoje. Amém? A paz do Senhor, irmã Cris, irmão André, irmão Ronaldo, Silvani, Deus abençoe. Amém? Vamos fazer uma oração então para a gente estar iniciando a nossa live de hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por esse momento de comunhão, esse momento onde nós estamos reunidos, Senhor. E a tua palavra diz que quando dois se reúnem ou mais em teu nome, o Senhor está presente. Que o Senhor esteja presente nesse momento de comunhão, que o Senhor esteja presente em tudo aquilo que vai ser dito aqui, Pai. Que o Senhor esteja presente na vida, na família dos nossos irmãos que vão estar nos acompanhando. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego agora esse momento, eu te entrego agora, Senhor, aqueles que vão estar nos ouvindo, que o Senhor possa ter uma palavra, Senhor, de conforto, de consolo, de força, para que possamos superar todas as adversidades, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, Diácono Perkins, Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Eu gostaria de dividir com todos aí que estão conosco, né? Quero pedir para que você abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 7. E eu quero te pedir, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, Igreja Viva, né? Lá no canal no YouTube. Deixe seu like, né? Eu tenho certeza, compartilha com seus amigos os vídeos, não tem problema, todos eles são públicos, temos estudos, temos palavra, temos congresso, temos, sabe, uma infinidade de eventos que a igreja tem, tá tudo lá registrado no YouTube. Se você quiser assistir, participar, estudar, dividir conosco a experiência que nós estamos tendo, eu tenho certeza que vai ser muito bem-vinda. Não esquece de deixar lá o teu like, de deixar a tua opinião. Se você quiser receber algum dos nossos materiais também, das nossas apostilas de estudo, envia o teu e-mail que a gente vai estar enviando para você por e-mail. E eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Amém? Então vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Amém? Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Pois todo aquele que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correm os rios, sopram os ventos, combatem contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, ou seja, dos seus ensinamentos. Portanto, os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Então, amado, eu quero compartilhar esse texto com os irmãos que estão aí nos assistindo, porque existem muitas pessoas, né, que perguntam, que se relacionam conosco e falam, pastor, o reino de Deus é para todos?
E a resposta é: o reino de Deus é para todos, mas é para todos aqueles que conhecem a palavra e praticam a palavra. Jesus, ele falou, nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, não adianta você conhecer a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus e praticar. E aqui no versículo 21, que nós começamos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz assim: nem todo, ou seja, Jesus Cristo está excluindo, porque não adianta você dizer que você vai para a igreja e achar que você tem a sua salvação garantida. Não adianta você fazer caridades e achar que a tua salvação está garantida. Jesus está falando o seguinte: olha, nem todo que diz que eu sou o Senhor vai entrar no reino de Deus. E aí ele diz o seguinte, ele qualifica quem vai entrar no reino de Deus. Qual é a qualificação para entrar no reino de Deus? A qualificação para entrar no reino de Deus é fazer a vontade de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus se você não faz a vontade de Deus. É a coisa simples que as pessoas não entendem. Para você entrar no reino de Deus, você precisa fazer a vontade de Deus. Ah, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Aceita? Então faz a vontade de Jesus. Não adianta você dizer com seus lábios que você é de Jesus, se as suas ações, se as suas atitudes não são de Jesus. Você pode dizer que Jesus é o seu Deus, você pode dizer que você é crente, que é evangélico, que é de Cristo, que é de Deus, que é da paz, que é do amor. Se você não pratica aquilo que Deus manda você praticar, como você vai ser aceito no reino dele? E Jesus está sendo bem claro, bem específico. Olha, só vai entrar no meu reino aquele que faz aquilo que eu mando. Nós precisamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Se Deus falou para você, faz alguma coisa, você precisa fazer. Se Deus confiou a você um ministério, se Deus confiou a você uma responsabilidade, se Deus te deu um dom para fazer algo e você não está desempenhando aquilo que Deus espera que você faça, você não vai entrar no reino de Deus. E não vai entrar não é porque você não crê em Jesus, não. Você não vai entrar porque você não faz aquilo que você deveria fazer. E você não faz o que você deveria fazer porque você não crê em Jesus. Porque se você cresce em Jesus, se você acreditasse que Jesus é o seu Senhor, você faria aquilo que Ele manda você fazer. Se você diz que ama a Deus, você obedece a Ele. Se você não obedece a Ele é porque você não ama. Você não acredita nele. Você não acredita que Ele tem o melhor para você. Você diz, eu creio que Deus tem o melhor para mim. Você chega e louva na igreja dizendo, Deus tem o melhor para mim. Aí quando Deus te manda fazer algo, você diz, não vou fazer. Porque esse não é o melhor. O melhor é aquilo que eu quero fazer. Então você não acredita que Deus tem o melhor para você. Você acha que o seu melhor é melhor para você. Se você acreditasse que Deus tem o melhor para você, todas as vezes que Ele falasse para você fazer algo, você obedeceria. Mas a todo momento, você está tomando as suas próprias decisões. Qual das suas últimas decisões, qual das coisas que você recentemente escolheu, você consultou a Deus? Qual das coisas que você precisou decidir recentemente, que você compartilhou com Deus a sua decisão? Que você perguntou para Ele, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, qual é a resposta que eu tenho que dar, como eu devo caminhar a minha vida, como eu devo responder, como eu devo percorrer, como eu devo me relacionar. Simplesmente você tem agido por instinto. O ser humano, o homem e a mulher, muitas das vezes toma decisões instintivas. E aí, por tomar as decisões instintivas, atribui a Deus o seu instinto. Não, eu senti que eu tinha que fazer isso. Deus tinha que me abençoar porque eu senti. Deus não é um sentimento. Isso daí é instinto. Instinto de sobrevivência. Instinto. Isso não é Deus. Deus não quer que você haja com instinto. Deus quer que você consulte a Ele. Deus quer que você
Descubra qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Só que você não quer fazer isso, porque você tem medo daquilo que Deus vai te mandar fazer. Você não pergunta para Deus o que você tem que fazer, porque você tem medo de Deus mandar você fazer aquilo que você não quer fazer. E aí, por isso, você não pergunta mais a Deus. Então, nós não podemos ficar simplesmente dizendo que Deus não olha por nós, dizendo que Deus não nos responde. Como Deus vai nos responder algo que nós nem perguntamos a Ele? E nós não perguntamos porque temos medo da resposta de Deus, ou porque já sabemos qual é a resposta dele. Eu tenho certeza que muitas coisas você já sabe qual é a resposta de Deus, e mesmo assim você não pergunta porque você já sabe qual é a resposta. É mais fácil, porque aí você não diz que você desobedeceu, você diz que você se omitiu. É omissão. Você sabe o que é o certo a ser feito, mas você não faz. Mesmo que você não faça uma coisa errada, você deixou de fazer uma coisa certa porque simplesmente você não queria. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres sensatos. E olha só o que Jesus está nos ensinando. Muitos dirão no dia do Senhor: Senhor, profetizei em teu nome. Em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz muitas maravilhas. E então lhes direi, olha só o que Jesus está dizendo abertamente, olha só, Jesus está dizendo que vai dizer que nunca vos conheci. Não significa que você está na igreja, que você pega o microfone, que você ora, que demônios obedecem, sujeitam a sua oração. Não significa que você tem direito ao reino de Deus. O que te dá direito ao reino de Deus é fazer a vontade de Deus e não fazer a sua vontade. Ah, mas eu expulsei demônio, eu achei que isso era fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não se resume a estar dentro de uma igreja, a pegar o microfone, a louvar ou a expulsar demônio. A vontade de Deus significa que você está renunciando à sua própria vontade. O reino de Deus ele é alcançado através das nossas renúncias e não das nossas vontades. Você prova que você é um cidadão do céu não por aquilo que você fez conforme a sua vontade, mas por aquilo que você renunciou à sua vontade. E nós, muitas das vezes, nós nos enganamos. Nós queremos nos enganar porque achamos que fazendo a nossa vontade, se a nossa vontade está alinhada à religiosidade, isso vai nos levar ao reino de Deus. Não, isso não te leva à salvação. A salvação não é alcançada através da realização de cultos religiosos. A salvação é alcançada através da realização da vontade de Deus. E nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E nós só vamos descobrir qual é a vontade de Deus se nós nos relacionarmos com Ele e conversarmos com eles a respeito daquilo que Ele espera de nós. Mesmo quando você sabe qual é a resposta de Deus, se você sabe, então, você tem que abandonar as práticas daquilo que você sabe que é errado fazer. Se você sabe que Deus se entristece com alguma prática que você costuma fazer, por que você faz? Será que você realmente conhece a Cristo? Ou será que apenas você está andando do lado dele? Existe uma diferença entre ser amigo de Cristo e andar do lado de Cristo. Você quer andar do lado de Cristo ou você quer ser amigo de Cristo? São coisas diferentes. Estar do lado de Cristo não significa ser amigo de Cristo. Deus, Ele nos chamou para sermos amigos dele, não para sermos conhecidos. Ah, eu conheço o pastor Fernando. Você conhece o pastor Fernando? Amém. Mas você é amigo do pastor Fernando? Há uma diferença entre conhecer o pastor Fernando. No meu Facebook eu tenho 800 pessoas. Qualquer uma dessas 800 pessoas pode chegar ali e falar: olha, eu conheço o pastor Fernando.
Agora, poucas são aquelas que podem dizer: eu sou amigo do pastor Fernando. Se eu ligar para o pastor Fernando e eu conversar com ele, ele vai me ouvir, vai me entender, vai me dar a sua opinião. São poucas. Muitos são os conhecidos de Cristo. Muitos são aqueles que conhecem a Cristo. Muitos são aqueles que já ouviram falar de Cristo. Muitos são aqueles que caminham às margens do caminho de Cristo. Mas poucos são aqueles que se relacionam com Cristo. Poucos são aqueles que querem ouvir a opinião de Cristo. Poucos são aqueles que se importam com aquilo que Cristo se importa. Isso é ser amigo. É se importar com quem você se importa. Agora, quando nós não nos importamos com o que Deus se importa, nós somos amigos de Deus? Eu creio que não. É isso que eu quero que você reflita nessa noite. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Se é superficial ou se é um relacionamento mais profundo? E olha só o que Jesus continua nos ensinando até hoje. Ele diz, ó, pois, versículo 24, pois o que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, não é só escutar o que Deus fala, mas é praticar o que Deus manda. Então, Jesus ele não está falando que só quem escuta, ou seja, não é necessário que você esteja só na igreja ouvindo a palavra. Você precisa praticar a palavra. Você ir para a igreja, sentar lá, ou estar aqui no Facebook ouvindo o que eu estou falando, é um caminho, é o primeiro passo. Mas para se concretizar o plano de Deus na tua vida, não basta só dar um passo, você precisa dar o outro passo, que é praticar. Ah, eu quero emagrecer, então você precisa querer e também parar de comer demais e praticar esporte, né? Porque não adianta nada você querer emagrecer se você não fecha a boca e se você não faz esporte, não pratica esporte. Você não vai conseguir emagrecer. Você tem que ter, além da motivação, você tem que ter o quê? A prática. A mesma coisa. O reino de Deus, ele não é alcançado pela teoria, ele é alcançado pela teoria e pela prática. O profissional excelente não é aquele que sabe na teoria só. Ele sabe na teoria e na prática. O bom médico é aquele que estudou medicina e pratica medicina. O bom engenheiro é aquele que estudou engenharia e pratica engenharia. O bom advogado é aquele que estudou direito e pratica o direito. Ou seja, para você ser bom em alguma coisa, não basta conhecer aquela coisa. Você tem que praticar aquela coisa. Para você entrar no reino de Deus, você também. Não basta apenas ouvir falar do reino de Deus. Você tem que se portar como se estivesse nele. Você tem que agir como cidadão do céu. Não basta você dizer que tem a carteirinha do céu. Ah, eu tenho identidade do céu. Você tem identidade do céu, mas você contribui no céu? Você tem imposto de renda do céu? Você tem o CPF no céu? Você tem um número lá do teu registro no céu? Como é que eu faço para ter um número? Começa a praticar as coisas que o céu te manda praticar. Você você se importa com o teu próximo? Você adora a Deus? Você não age de forma leviana? Você não é mentiroso? Você não é infiel? Você não é ladrão? Você pratica isso? Se você pratica isso, você está praticando as coisas que Deus quer. Agora, tem, além disso, que são normas genéricas, existem também ordenanças de Deus específicas para cada um de nós. Porque eu recebi um chamado de Deus. Eu tenho que apacentar, eu tenho que cuidar de pessoas. Nem todas as pessoas receberam esse chamado. Outras pessoas receberam chamado para louvar na casa de Deus. Então você tem que louvar na casa de Deus. Ah, você recebeu um chamado para cuidar da casa de Deus, para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser um evangelista. Então você tem que desempenhar o seu chamado. Cada um no seu chamado tem que desempenhar aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, se você foi chamado para isso, você tem que cumprir com aquilo que Deus te chamou. Para cada um, Deus tem um chamado específico. Cada um de nós temos um chamado específico no reino de Deus. Uns foram chamados para mestre,
outros para doutores, outro para pastores, outro para presbíteros, outro para levitas, outro para músicos, outros para líderes, outros para... Cada um tem um chamado específico. Além do genérico que todos nós temos que fazer, que é um caráter de Cristo, todos nós temos que refletir o caráter de Cristo. Além de ter o caráter de Cristo, nós também temos que obedecer à nossa natureza. Qual é a nossa natureza divina? Qual é o propósito que Deus nos criou. Existe um propósito pelo fato de Deus ter nos criado. Ele nos criou para alguma coisa. Ele não nos criou por acaso, ele nos criou com algum objetivo. E quando você descobre qual é o objetivo que Deus te criou, é a coisa mais linda que tem. Que aí você sabe, olha, Deus espera de mim isso. Deus espera de mim que eu cuide de pessoas. Deus espera de mim que eu cuide dos órfãos. Deus espera de mim que eu contribua no ministério de louvor. Deus espera de mim que eu contribua no ministério social. Deus espera de mim que eu faça eventos e que através desses eventos vidas sejam alcançadas. Deus espera de mim que eu evangelize pessoas. Olha só quantas coisas. Deus espera de mim que eu interceda. Eu sou do ministério de intercessão da igreja. Deus espera de mim que eu zele pelas coisas da casa de Deus. Olha só. Agora você precisa descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque olha o que Jesus está falando aqui no versículo 25. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, mas não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada na rocha. E o que é essa rocha? É que você sabe que Deus te chamou para fazer algo. E pode vir a dificuldade, pode vir a calúnia, pode vir a difamação, pode vir o dia mal, pode vir a pessoa encrenqueira, pode vir o que for, que você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque você não está fazendo para o teu vizinho, você não está fazendo para o teu pastor, você não está fazendo para o irmão da igreja, você está fazendo para Deus. Então você não vai deixar de fazer isso. Independente se o pastor não estiver gostando, se a irmã não estiver gostando, se o vizinho não estiver gostando, se o teu chefe não estiver gostando, você está fazendo isso porque Deus te chamou para fazer isso. Então você não vai ficar abalado com o que pensam de você, com o que acham de você, porque você sabe que quem te chamou para fazer não foi o homem, foi Deus. Então as ondas vão vir, os ventos vão assoprar, mas você vai permanecer inabalável, porque aquele que te chamou vai te manter naquela posição, porque ele é a rocha, ele é o seu firmamento, é sobre ele que você construiu o seu alicerce, porque ele não muda, ele não vai mudar. Se ele te chamou para fazer algo, ele não vai falar assim, me arrependi disso que eu te mandei fazer, agora eu vou voltar atrás, faz outra coisa. Não, Deus é o mesmo ontem, de hoje e vai ser eternamente. Então se ele te mandou fazer hoje alguma coisa, ele vai continuar te mandando fazer amanhã também aquela coisa, e vai continuar mandando fazer depois de amanhã, porque ele não muda. Nós mudamos. Ontem eu queria torcer pro Vasco, hoje eu torço pro Flamengo, amanhã eu torço pro Fluminense. O problema é seu, mas Deus não. Deus não funciona dessa forma. Se ele te mandou fazer algo ontem, ele não vai te mandar fazer algo diferente amanhã. Se ele falou, olha, até domingo você tem que fazer isso, então até domingo você tem que fazer. Ele estabeleceu um tempo e uma atividade para você. E o que você está esperando para fazer isso? Mas eu não quero fazer isso. Então é porque você não é essa pessoa que está alicerçada na rocha. Você é a segunda pessoa a quem Jesus disse. A primeira pessoa que Jesus se refere é a pessoa que conhece a teoria e pratica. Então ele não será abalado. Agora a segunda pessoa que Jesus está falando é aquele que ouve as minhas palavras, versículo 26, e não as cumpre. E eu comparo a um homem insensato, a uma mulher insensata, porque sabe o que é certo a ser feito e não faz o que é certo. Então você é insensato. O que é insensato? É uma pessoa tola, que acha que é esperta, mas é burra. Às vezes nós achamos que estamos sendo malandros, que estamos tirando vantagem de alguma coisa, porque estamos fazendo uma coisa que é errada, mas ninguém está vendo.
vou tirar proveito. E olha o que Jesus fala. Edificou a sua casa sobre a areia. E aconteceu que desceu a chuva, correu o rio, sopraram, combateram com aquela casa, e foi grande a sua queda. Cuidado para que a sua queda não seja grande. Nós sabemos que o cair é do homem, o levantar pertence a Deus. E por que o homem cai? Ele cai porque ele confia nos seus próprios pés. Quando nós confiarmos nos pés do Senhor, nós não vamos cair. Mas enquanto nós confiarmos no nosso emprego, no dinheiro que nós temos, na instrução que nós recebemos, tudo isso é um suporte, é um alicerce que não é a rocha, é a areia. Porque isso é temporário. A areia está aqui hoje, mas ela, batendo o vento, ela vai para outro lugar amanhã. Agora Deus não. Deus é a única pessoa no universo que não muda. Eu e você mudamos. Qualquer um na face da terra muda de opinião, mas Deus não muda de opinião. Deus é o mesmo sempre. Amém? Então quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. Quero agradecer a presença da irmã Joseni, da irmã Lani, irmão Reinaldo, irmã Edna, irmão Alexandre, a paz, irmã Adélia, Deus abençoe, irmã Bernadette, irmã Adriana, Deus te abençoe, diaconisa Fátima, Deus abençoe você, irmão Ronaldo, irmão Reinaldo, diácono Percles, Silvani, Deus abençoe, Silvani. Amém, irmão André, irmã Cris, Deus te abençoe também. Vamos fazer uma oração para a gente estar encerrando, amém? Quero lembrar que amanhã nós temos a nossa live do Grupo Rema, às 8 horas também, e na quinta também nós teremos a nossa live, amém? E domingo nos encontramos na igreja às 18 horas. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Senhor, por cada um que se conectou, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa acrescentar, renovar as forças e o ânimo, Pai. Em nome de Jesus te pedimos que essa palavra possa ter entrado em nossos corações e nós possamos praticá-la. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz esteja com todos. Aguardo a todos aí nas nossas lives de amanhã e depois da manhã e na igreja no domingo às 18 horas. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima. Não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube e deixar um like lá também. Abraço, a paz.